Boa noite, irmãos. A Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua própria casa, né? Mas às vezes Deus presenteia a gente com algumas situações assim. Eu sou daqui de São Luís, hoje pastorei no interior de São Paulo, mas pela graça do Senhor, é bom voltar para a minha terra e ter a oportunidade de compartilhar com vocês, né, meditarmos juntos sobre a palavra do Senhor e estar em uma ocasião tão importante, né, como o aniversário dessa igreja. Então, obrigado desde já, né, aos pastores da igreja, ao presbitério da igreja e aos irmãos da igreja que aqui também participam e assim fazem parte dessa comunidade. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3. Então, eu estou ciente que os irmãos já estão caminhando, né? Há algum tempo, trabalhando o tema aí de fazer discípulos, e que esse é um fim de semana de encerramento, né, dessa temática. Então, nessas 2 noites, nós vamos olhar para Colossenses 3, do versículo 5 até o versículo 17. Colossenses 3, do versículo 5 até o 17, a palavra do Senhor nos diz assim. Eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor bendito, te agradecemos pela tua palavra e pedimos a graça do Senhor, para que os olhos do nosso coração sejam abertos e o Senhor nos permita, ó Deus, estar inteiramente presentes aqui enquanto ouvimos a tua voz pela palavra pregada. Trata o nosso coração e atrai-nos a ti, nós pedimos
em nome de Jesus. Amém. Interessante pensar sobre esse momento que vocês estão vivendo aqui. 3 meses atrás, o meu filho mais velho, Matias, completou 9 anos de idade. Então, quando eu olho para o Matias, seus 9 anos, eu vejo o quanto ele já cresceu. A gente, de vez em quando, olha aquelas fotos e videozinhos antigos. Então, desde o bebezinho, saindo da maternidade, da São Marcos, até um pouquinho depois, engatinhando, depois aprendendo a dar os seus primeiros passos, e hoje já um garoto de 9 anos, que já se vira em muitos aspectos, Cresceu, já manifesta inteligência e capacidades múltiplas. Mas ao mesmo tempo, eu olho para o meu filho de 9 anos e vejo o quanto ainda há para crescer e para desenvolver em sabedoria, maturidade e aptidões e habilidades ao longo da caminhada. Essa lógica funciona com pessoas, mas funciona com instituições, organizações e organismos. Aliás, a igreja é isso, A igreja é organização e é organismo. Vocês certamente podem olhar para trás e perceber como vocês cresceram ao longo desses 9 anos. De 4 pastores e suas esposas, para um grupo hoje de 2 comunidades, uma estrutura ampla, equipes de serviço. Como Deus abençoou a caminhada de vocês e permitiu que vocês crescessem ao longo desse tempo. Vocês podem lembrar de desafios e de histórias complicadas que foram suportadas e eventualmente superadas com a graça de Deus. Nós acabamos de ouvir o testemunho de uma irmã falando das suas lutas e como essa igreja manifestou a bondade do Senhor caminhando junto. Mas também vocês podem perceber que ainda há áreas para trabalhar, áreas que precisam ser desenvolvidas e tocadas intencionalmente para que sabedoria, maturidade, aptidão e habilidades sejam desenvolvidas para a glória do Senhor. Aliás, deixa eu contar um segredo para vocês. A igreja que eu pastoreio, em outubro do ano passado, completou 100 anos de vida. Então, foi uma igreja fundada em 1924. E 100 anos é muito tempo. Mas é uma igreja que ainda tem muita coisa para trabalhar e para crescer. Então, seja com 9 ou com 100 anos, a gente sempre vai ter muita coisa para trabalhar e para crescer para a glória do Senhor. Agora, dentre essas áreas, necessidades e coisas a serem trabalhadas, certamente uma das áreas mais fundamentais que a igreja deve sempre considerar é a área do discipulado. E quando pensamos em discipulado, a gente pode considerar pelo menos 2 aspectos fundamentais. Um chamado para fora e um chamado para dentro. E de fazer discípulos é um dos chamados do Senhor Jesus que nos encaminha na direção do mundo, para que diante do mundo, enquanto caminhamos, nós façamos discípulos do Senhor. A igreja base não foi criada para ser uma igreja fechada em si mesma, sem olhar para fora e lá fora anunciar as maravilhas do nosso Deus e fazer discípulos lá fora para que essas pessoas eventualmente sejam batizadas e inseridas na comunidade do Senhor. É um chamado para seguirmos Jesus pelo mundo, fazendo discípulos de Cristo. Mas ao mesmo tempo, o discipulado é um chamado para dentro. Se uma igreja deseja caminhar com sabedoria e firmeza,
ela precisa estabelecer o hábito, uma rotina de discipulado mútuo, em que os irmãos se confrontam e se confortam continuamente, segundo a palavra do Senhor. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar, nesse trecho que nós lemos de Colossenses. Você precisa lembrar do que Paulo está fazendo aqui, por que ele escreveu essa carta. A carta aos Colossenses é uma das cartas mais centradas na pessoa do Senhor Jesus. Paulo tem trechos lindíssimos falando sobre a centralidade de Cristo e sobre quem Cristo é verdadeiramente. E ele faz isso porque no meio daquela igreja alguns problemas começaram a aparecer. Então, um deles era o problema de falsos mestres ensinando doutrinas distorcidas acerca da pessoa do Senhor Jesus. Por isso, Paulo precisa enfatizar quem Cristo é e o que Cristo verdadeiramente fez. Nós tínhamos ali uma mistura de uma doutrina sincrética que trazia elementos do judaísmo legalista, elementos do ascetismo de algumas comunidades e religiões pagãs e também filosofias humanas diversas que buscavam seduzir os irmãos daquela igreja. Por isso Paulo está tentando colocar a casa em ordem em termos do ensino, da doutrina da igreja. Mas doutrina sempre produz impacto prático na vida da igreja. E por isso, o falso ensino e as doutrinas erradas começam a se manifestar em dificuldades relacionais. E por isso o apóstolo Paulo deseja não apenas corrigir a doutrina da igreja, como ele deseja instruir esses irmãos a aplicar e a viver a partir de uma doutrina saudável. Você vê essa estrutura na carta, nos capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo tratando uma dimensão mais doutrinária, e nos capítulos 3 e 4, aspectos mais práticos e vivenciais daquela igreja. Então, quando nós chegamos aqui ao capítulo 3, nós estamos observando o apóstolo Paulo aplicar alguns ensinos já estabelecidos acerca da centralidade de Cristo, mas demonstrar como é que o Evangelho e a centralidade de Cristo produz efeito concreto sobre a vida da igreja. Hoje nós vamos olhar do versículo 5 até o versículo 11. E eu quero observar com vocês um primeiro aspecto relacionado ao que nós estamos chamando aqui, ou observando como discipulado mútuo na igreja. Primeira coisa, para quando a gente está a pensar a realidade de vida comunitária e discipulado na igreja, é perceber quais são as barreiras, quais são os obstáculos que criam dificuldades ou atrapalham que isso seja vivenciado por nós. Depois de observar os obstáculos, nós vamos observar as recomendações concretas e manifestações práticas dessa vida de discipulado mútuo no contexto da comunidade. Então, hoje nós vamos olhar do versículo 5 até o versículo 11 para observar os obstáculos. E amanhã, do versículo 12 até o versículo 17, nós vamos observar a prática do discipulado. O resumo geral do ensino desse texto é que a igreja caminha com saúde quando vence os obstáculos ao discipulado e quando cultiva as práticas saudáveis da vida comunitária. Então, se você deseja sair daqui com um resumo fundamental do ensino desse texto, esse é o resumo. A igreja caminha com saúde quando vence os obstáculos ao discipulado e cultiva as práticas saudáveis da vida comunitária. Aqui eu quero observar com vocês alguns obstáculos fundamentais. Vamos chamar de obstáculos internos e obstáculos externos. Vamos para o texto, a gente começa no texto, ele é a base fundamental para toda a nossa meditação. E Paulo diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza,
paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Paulo dá para a gente um primeiro bloco de obstáculos à vida de discipulado em uma igreja. Ele vai iniciar um segundo bloco no versículo 8, quando ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Então ele tem mais coisa para falar. Mas inicialmente, ele já trouxe uma lista primeira para a gente. Façam morrer a vossa natureza terrena. Esse é o primeiro aspecto dos obstáculos internos à experiência do discipulado, que são obstáculos conectados ao que ele está chamando aqui de nossa natureza terrena, ou o que a Bíblia chama em outros lugares de o nosso coração. Na nossa experiência como igreja, a nossa caminhada de forma geral, os conflitos que a gente tem, tipicamente acontecem quando a gente experimenta uma frustração entre o nosso desejo e o desejo de outra pessoa. E então, esses conflitos de desejos geram as frustrações. As frustrações acabam crescendo no nosso coração em manifestações diversas. Tipicamente, a ira é uma das reações mais comuns, mais básicas no processo. E quando alguém experimenta a ira, essa pessoa, normalmente, tá? Claro que o Espírito age, alguns de nós são mais crentes do que outros, em um sentido, mas possivelmente a maioria de nós, irados, olhamos para outra pessoa e dizemos: ela é a culpada de eu estar assim. Nós transferimos a responsabilidade. Isso acontece desde Gênesis 3, tá? Então, quando Eva comeu do fruto e Adão comeu em seguida, a responsabilidade era de Adão. Deus fez um pacto com Adão, ele era o cabeça da aliança. E Adão deveria responder ao Senhor, porque ele falhou em proteger a sua esposa e ele falhou em obedecer ao pacto. Mas então Deus aparece no jardim, na viração do dia. Adão se esconde. Aí começam as distorções da masculinidade, omissão, covardia. Deus chama Adão para prestar contas, e não Eva primeiro, porque Adão era o responsável. E Deus diz: Adão, você comeu do fruto da árvore que eu disse que não era para comer? E aí o que ele faz? Transfere a responsabilidade. A mulher que tu me deste, a culpa é da mulher e a culpa é de Deus, né? Ela me deu do fruto e eu comi. Então, desde cedo na história da humanidade, nós aprendemos a transferir a responsabilidade das questões do nosso coração. Mas Paulo começa a descrição aqui de problemas comunitários na vida da igreja, dizendo: vocês precisam fazer morrer a natureza terrena de vocês. Não é o outro. São vocês. E o que essa natureza terrena promove em nós? Quais são esses conflitos no nosso coração? Paulo nomeia prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora note bem, todos esses elementos, todos esses pecados ou vícios listados pelo apóstolo Paulo, têm um aspecto em comum. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, todos eles são envolvidos por uma dimensão de impulsividade e insatisfação.
A palavra aqui para avareza, por exemplo, é uma palavra muito parecida com a de cobiça. É aquela pessoa que jamais está satisfeita, contente. Aquele que busca a prostituição não está contente com uma vida sexual firmada no casamento ou com a sua condição de solteiro. Aquele que busca a impureza não está contente com o seu estado de vida. Aquele que alimenta paixão lasciva não está satisfeito com aquilo que Deus lhe deu em termos da sua realidade. Aquele que alimenta a avareza, a cobiça, a idolatria, é aquele que não está satisfeito com o que Deus lhe deu financeiramente ou em alguma outra área parecida. Veja, irmãos, isso pode parecer que não tem nada a ver com o discipulado. Mas entenda o seguinte, um dos primeiros obstáculos para a nossa experiência de discipulado mútuo, caminhada conjunta da igreja, em que nós servimos uns aos outros, consolamos uns aos outros, confrontamos uns aos outros, falamos a verdade em amor, choramos juntos, dividimos os fardos da vida. Um dos primeiros aspectos e mais fundamentais para que isso aconteça tem a ver com o meu coração e a capacidade do meu coração de estar satisfeito em Cristo Jesus, para que firme em Cristo eu possa me mover na direção do outro. O primeiro obstáculo diz respeito a ter o nosso coração alinhado diante de Deus. E o nosso coração é autocentrado. O nosso coração é cheio de cobiça, insatisfação e descontentamento. Até quando está tudo bem, a gente procura alguma coisa para dizer que não está bem. Paulo diz, você vai precisar fazer morrer essa natureza terrena. E Paulo nos chama então para um movimento intencional. O nosso natural vai ser caminhar para a cobiça. O natural vai ser caminhar para a insatisfação, descontentamento, reclamação, murmuração, dentre outras coisas. Por isso Paulo diz, dá um mata-leão no seu próprio coração, no velho homem, e aperta até que ele morra. A imagem é forte mesmo, façam morrer. Mas é porque essa não é uma luta tranquila, não é uma luta fácil. Jesus nos diz que aquele que quisesse segui-lo, deveria negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Não existe discipulado sem que eu e você entendamos que caminhar com Cristo significa abraçar a própria morte. Primeiro obstáculo interno é o nosso coração. Segundo obstáculo, que tem a ver com o fluir do nosso coração, mas é a dimensão relacional. Então ele diz agora, a partir do versículo 8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Olha só, Paulo trouxe um primeiro aspecto, nosso coração e essa insatisfação interna. Quando eu vivo na base da insatisfação, descontentamento e cobiça, eu não tenho como ser um membro de igreja saudável. Eu estou sempre reclamando. A igreja não está boa. O louvor não está bom. O baterista toca alto demais. Desculpa aí, batera. Pastor não prega bem. Essas placas podiam ser azuis e não cinzas. O pé direito é alto demais ou é baixo demais. O volume está muito alto ou está muito baixo. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo vai querer puxar para o seu lado.
aquele que não tem um coração contente, satisfeito, manso, sempre quer moldar os outros à sua própria expectativa, moldar a igreja segundo sua própria visão. E no fim das contas, como a insatisfação é crônica, não chegará um momento em que você dirá: estou satisfeito. Não. Vai continuar reclamação, murmuração, conflitos, indisposições. Esse é um buraco sem fundo, a menos que você faça morrer a sua natureza terrena. Mas Paulo agora nos move nessa direção de que a insatisfação e um coração descontente, ele se move na direção do outro, agora produzindo impactos relacionais. E esses impactos relacionais se manifestam com expressões de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena e mentira. Se na primeira lista do apóstolo Paulo tudo tinha a ver com um coração insatisfeito, a segunda lista, todas as descrições têm a ver com efeitos relacionais. A ira afeta outras pessoas, a maledicência afeta outras pessoas, a mentira afeta outras pessoas, a linguagem obscena no falar é relacionada na comunicação com outras pessoas. E Paulo está dizendo, assim como vocês precisam fazer morrer a natureza terrena, vocês precisam se despojar dessas práticas. Não é possível que uma igreja caminhe de forma saudável quando as relações entre os irmãos estão marcadas por essas coisas. Agora veja, nós temos o modo oficial de ser igreja, o modo público, e nós temos o modo privado. Então é assim, na igreja, nós colocamos o nosso sorriso, a nossa poker face, né? E tá tudo bem. Ok, a gente se encontra aqui no culto, fecha os olhos, canta, sorri até para o irmão, acena, dá bom dia, boa noite. E aí então você sai e vai para o almoço. E no almoço, qual é o prato principal? Os irmãos da igreja. Você viu como fulano se vestiu hoje? Você viu como o pastor pregou? Você viu como a equipe de música fez aquilo? Você viu como os diáconos não tiveram a coragem de mudar a temperatura no ar-condicionado? Você viu como isso e como aquilo? E assim nós, que deveríamos fazer um movimento intencional de serviço mútuo, aproximação, fazemos movimentos intencionais de distanciamento, que envolvem essas expressões de ira, maledicência, linguagem obscena no falar, mentira. Por isso Paulo começa, ele vai chegar lá nos versículos 12 a 17. Ele vai chegar na prática do discipulado. Mas para chegar na prática do discipulado, ele faz uma radiografia da gente, ele diz, tem coisas no coração de vocês que precisam ser notadas. E notadas precisarão ser confessadas e arrependidas, para que vocês vivam com saúde e com beleza. Existe um autor, um pastor já falecido, chamado Francis Schaeffer. Ele foi pastor no século XX, era um pastor americano, se tornou missionário na Europa. E a história de vida dele é interessante no ministério, mas para resumir, ele fazia parte de um grupo que era fundamentalista. Não fundamentalista nesse sentido que tem sido dado hoje,
mas fundamentalista, no início do século XX, houve um grupo, ficou conhecido como fundamentalista, porque eles defendiam os fundamentos da fé. Crescia lá naquele contexto um grupo chamado modernista, o que hoje nós conhecemos como teólogos liberais, que não acreditavam que a Bíblia era inerrante, que ela era a palavra de Deus, que milagres aconteciam, que Jesus havia nascido de uma virgem. Então eles questionavam todas essas doutrinas. E aí, para responder a esse grupo, surgiu um outro grupo que foi conhecido como os fundamentalistas, porque eles defendiam os fundamentos, 5 doutrinas fundamentais. Bem, o início desse grupo era um início muito saudável. Eles estavam buscando defender algo correto. Mas, eventualmente, esse grupo se tornou sectário. Então, o que era defender doutrinas fundamentais começou a ganhar outros contornos. Então, agora já era mais, o crente não pode beber em situação nenhuma, o crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, os fundamentalistas, eventualmente, ganharam esse contorno de pessoas muito fechadas. Bem, o Francis Schaeffer fazia parte de um grupo assim. Mas, a certa altura, ele redescobriu o Evangelho e como o Evangelho molda as nossas relações. E à medida em que ele foi aprendendo essas coisas, ele começou a defender que toda igreja saudável precisa carregar 2 ortodoxias. Uma ortodoxia da doutrina e uma ortodoxia da comunidade. A ortodoxia da doutrina nós precisamos ter palavra fiel entre nós. Mas pela própria história dele, ele sabia que a ortodoxia da doutrina não era suficiente, porque ele estava em um grupo de pessoas que conheciam muito de Bíblia e que falavam tudo direitinho. As respostas certas para as perguntas teológicas eles tinham. Mas quando você olhava essas pessoas no trato comunitário e no trato com as pessoas, os irmãos na fé dos quais eles discordavam, a coisa era horrorosa. Não havia o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade, essas coisas não estavam presentes. E por isso Schaeffer dizia, não basta só que uma igreja tenha doutrina correta, é importante que ela tenha uma ortodoxia da comunidade e que as relações internas sejam marcadas por beleza, sejam marcadas por alegria, sejam marcadas por serviço mútuo. Senão, nós pregamos o Evangelho e desmentimos o Evangelho com a nossa prática. É por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo, se vocês querem caminhar com saúde e um discipulado mútuo adequado, primeiro vocês têm que olhar para o coração de vocês, segundo, vocês têm que avaliar as relações de vocês. Como é que está o seu coração? Você é essa pessoa que eu descrevi aqui? Talvez tenha chegado aqui há alguns anos e dito, essa igreja é boa, bênção de Deus. Mas depois de alguns anos, o seu coração foi começando a cultivar aquilo que a Bíblia chama de raiz de amargura. E a raiz de amargura é uma raiz que cresce e aprofunda cada vez mais e mais. Ela vai tocando todas as áreas da vida. E ela vai manchando a sua visão, a ponto de você só enxergar aquilo do qual discorda. Nada tem graça, nada é bom, nada é suficiente. E com isso só restam críticas e críticas. Você é essa pessoa? Talvez essa noite Deus esteja chamando você para o arrependimento. Para que saindo daqui você possa primeiro, com os joelhos dobrados diante do Senhor, dizer, Senhor, me perdoa. A igreja que o Senhor me deu tem se tornado a igreja da minha lamentação e murmuração contínua. Me perdoa. Ajuda-me a olhar para os meus irmãos e olhar para o Senhor com um coração satisfeito, com um coração contente. E talvez depois de joelhos dobrados, Deus esteja chamando você
para outras posturas, em que você vai virar para alguns irmãos da igreja, procurá-los e dizer: meu irmão, me perdoa, eu tenho guardado ressentimento contra você, eu tenho sido maledicente, falado mal de você para outros irmãos, eu tenho reagido com ira, talvez não com a ira explosiva de quem grita com alguém, mas aquelas manifestações passivo-agressivas, olhares, caretas ou um distanciamento. Fulano senta de um lado e eu vou sentar no extremo oposto dele. Sem que haja arrependimento nesses níveis, a igreja não poderá caminhar como uma igreja viva, saudável, bela, e a prática do discipulado será apenas um discurso e não uma realidade concreta entre nós. A Bíblia nos fala de obstáculos internos, como obstáculos do coração e como obstáculos relacionais. Mas eu quero aproveitar também para pensar com os irmãos sobre alguns obstáculos ao discipulado, que são obstáculos contextuais ou obstáculos culturais. Porque toda época traz os seus próprios desafios para a igreja de Cristo. E toda época trará dificuldades para que os princípios e ensinamentos da palavra de Deus sejam adequadamente vivenciados. E por isso eu queria listar com vocês esses obstáculos externos, que são obstáculos da nossa cultura, mas que eu e você acabamos assimilando na nossa caminhada. Deixa eu listar 3 obstáculos que têm comprometido a nossa experiência de discipulado mútuo: humanismo secular, individualismo e a mentalidade terapêutica. Humanismo secular, individualismo e a mentalidade terapêutica. O que é isso? Vamos lá por partes. O primeiro deles é o humanismo secular. O que isso tem a ver com a gente? Bom, o humanismo secular vem lá do Renascimento. A gente está falando do final do século XIV, século XV, quando você tem uma redescoberta do homem, notadamente voltando ali aos gregos, aos clássicos, e a imagem do homem como uma imagem resgatada e projetada para um tipo de excelência, para um tipo de beleza e para um tipo de centralidade que não estava presente no período medieval. Então, se você gosta de história, história da cultura, história das ideias e um pouquinho de filosofia, talvez você lembre dessas coisas. No período medieval, estava tudo centrado em Deus. Bem ou mal, tinha suas distorções, mas a igreja tinha proeminência cultural, estava tudo centrado em Deus. E houve 2 movimentos de reação à mentalidade medieval e às doutrinas ensinadas pela igreja romana. O primeiro movimento aconteceu no sul da Europa, principalmente a partir da Itália. Segundo movimento, no norte da Europa, principalmente a partir da Alemanha. Então, a partir da Alemanha, no norte da Europa, nós temos o movimento da Reforma Protestante. A Reforma foi bênção de Deus para desfazer muitos erros do que vinham antes. Mas, ao mesmo tempo, estava crescendo lá no sul o Renascimento, a partir da Itália. A Reforma tentou resgatar e reorganizar a vida humana, tendo Deus como o centro da vida, mas tocando todas as áreas da existência. Por isso a Reforma afetou educação, economia, urbanização das cidades, dentre tantas outras coisas. E a Reforma teve proeminência durante algum tempo, permitindo que a Europa e o Ocidente florescessem. Mas enquanto a Reforma estava em evidência, o que foi iniciado no Renascimento, esse pensamento do humanismo secular, ainda estava presente. E o humanismo secular trazia uma proposta simples: o homem está no centro. Não é mais Deus, é o homem. E com o passar do tempo, a Reforma foi perdendo o seu impacto público e o humanismo secular foi ganhando impacto público.
Quando nós chegamos no século XVII, século XVIII e no período do Iluminismo, nós temos isso escancarado. A razão humana é senhora de tudo. E nesse contexto, por exemplo, milagres já não são mais cridos, porque não podem ser explicados e aceitos pela razão humana. Quem foi que já viu um homem andar sobre as águas? Isso é impossível. Quem foi que já viu uma virgem engravidar? Isso não acontece. Mas essa linha continuou seguindo, até chegar a nós, século 21. E quando chegamos ao século 21, nós estamos no momento mais alto do humanismo secular, que diz: você é o centro. Nós temos isso em lemas, que se tornaram agora claros para nós, né? Você é o protagonista da sua vida. Assuma o protagonismo, seja protagonista, você é protagonista da sua vida. Passe nas livrarias e veja as sessões de autoajuda e você vai perceber que esses são os títulos em alta. Mas o que isso tem a ver com discipulado, pastor? Quando você está no centro, quando o homem está no centro, Cristo não está no centro. Quando Cristo não está no centro, o discipulado ainda pode acontecer, mas ele se torna o discipulado de outra pessoa, de outras ideias, que desembocará em outro estilo de vida, distinto da palavra de Deus. Mas aí você diz: pastor, mas como é que isso tem afetado na prática a nossa vida? Ora, existem alguns aspectos disso. Veja, por exemplo, como a partir dessa movimentação do humanismo secular, tudo aquilo que era visto como dádiva de Deus passou a ser reinterpretado como conquista e criação humana. Então, na história, isso funcionou da seguinte forma. Antigamente, a sociedade era dádiva de Deus. Deus nos criou como seres sociais, então a gente vive em comunidade. Mas lá pelo século XVII, alguns filósofos, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, ficaram conhecidos como filósofos contratualistas. E eles propuseram um novo caminho, uma nova tese. E a tese era a seguinte: a sociedade não é uma dádiva de Deus. A sociedade é o resultado de um contrato social estabelecido entre os homens. Você é protagonista. Não foi Deus que nos fez sociedade, fomos nós que criamos a sociedade. Casamento antigamente era visto como aliança, mas nessa nova leitura, casamento virou também contrato. E na lei do contrato, a vontade das partes é que torna o contrato válido. Quando alguém quiser sair, ok. Não é mais Deus que estabelece o casamento, somos nós. Pensa na sua vida profissional. Antigamente, uma visão centrada em Deus chamava a profissão de vocação. Hoje nós chamamos profissão de carreira. Vocação diz respeito a uma resposta a um chamado de Deus. Carreira diz respeito a algo que eu estou construindo para mim. Quando nós somos o centro, irmãos, o espaço do outro é diminuído e a vida comunitária é afetada. Isso não está acontecendo só com as pessoas lá fora, isso está afetando a nossa vida. Da mesma forma, o individualismo. O individualismo caminha de mãos dadas com o humanismo secular, são expressões próximas, estão caminhando juntas. Mas o individualismo tem uma característica mais econômica. E ela também redefine os relacionamentos. O individualismo traz para a gente a lógica de que
todas as coisas devem girar em torno de mim. Então, na linguagem do mercado o cliente tem sempre razão. Então, o publicitário nunca vai dizer assim, você tem que se adequar ao nosso produto. Bom, só se o produto for muito... a Ferrari faz mais ou menos isso. Mas, tipicamente, o publicitário vai dizer, nós temos aqui algo que foi feito para você. O cliente tem sempre razão. E segundo o individualismo, o mundo tem que se adequar à minha agenda. A fé se torna mais um produto de consumo. E isso redefine as minhas relações com o povo de Deus. Não é? Hoje em dia, em muitas igrejas, aqui isso não deve acontecer, né? Mas em muitas igrejas, acontece assim, chega o domingo, dia do Senhor. Mas você ficou até tarde ontem em festa de casamento, formatura, ou qualquer outra coisa assim, churrasco. E aí você diz, não, hoje eu estou muito cansado, vou não. Deus tem que se adequar à sua agenda, a igreja tem que se adequar à sua agenda, e não você à agenda de Deus. Por quê? Porque a fé é só mais um produto na sua lógica comercial de vida. Não haverá discipulado real se essa for a nossa lógica. Aliás, no dia em que nós formos desagradados, se o cliente tem sempre razão, então quer saber? Eu vou procurar outra loja em que eu seja melhor atendido. Mas finalmente, para eu não estender demais o meu tempo, a mentalidade terapêutica é outro obstáculo cultural para a nossa experiência de discipulado. O que é isso? Isso tem sido descrito por um estudioso, por um autor chamado Philip Rieff. Na verdade, isso tem sido descrito por vários autores, mas Philip Rieff foi um dos que estruturou isso de uma forma muito interessante para a gente. Ele percebeu um desenvolvimento na história e tentou simplificar, falando que cada movimento na história, período histórico, tinha uma compreensão do homem e do lugar do homem e do propósito do homem. Então ele diz, quando você volta para a antiguidade, lá de Aristóteles, o homem era o homem político. Ele existia para a polis, para a cidade, para as causas públicas. Mas logo esse homem, quando chega na Idade Média, muda para o homem religioso. E o homem religioso existe para ser redimido. Mas ainda assim ele existe para fora de si, para Deus. Depois disso, quando chegamos na modernidade, você tem o homem econômico. Revolução Industrial e todas essas coisas acontecendo, esse homem existe basicamente para produzir. E então nós chegamos ao período contemporâneo. E o período contemporâneo, Philip Rieff nos diz, é o período em que nós encontramos o homem psicológico. E o homem psicológico existe para ser agradado. Existe para o seu bem-estar. Tem um autor que comenta isso, chamado Carl Truman, e ele diz assim, se alguém perguntasse para o meu avô se ele era feliz no trabalho, se ele se sentia realizado no trabalho, ele diz, primeiro, meu avô não ia nem entender essa pergunta. Que pergunta é essa? Feliz no trabalho, realizado no trabalho. Mas, provavelmente, meu avô ia dizer, bom, eu trabalho, eu consigo sustento da minha família, então você pode dizer que eu sou feliz no trabalho. Ele diz, o meu avô era um homem econômico, ele existia basicamente para, com o trabalho dele, obter o seu sustento e viver nessa forma. Já eu, Carl Truman diz, se alguém me pergunta se eu sou feliz no trabalho, ele é um professor e um autor, ele diz, eu me sinto muito realizado
quando eu vejo os alunos aprendendo, reproduzindo alguns conceitos, eu fico muito satisfeito, fico emocionado com isso. E ele diz, agora a gente trabalha com outras categorias, muito mais voltadas para dentro de nós. O que isso tem a ver com o discipulado? Nós somos esse homem psicológico. O bem-estar se tornou um valor central na nossa vida. E agora isso funciona como critério para a gente escolher as coisas que a gente vai fazer ou deixar de fazer. Então eu quero a escola que dê o melhor conforto para os meus filhos. Eu quero o bairro que dê o melhor conforto para a minha família. Eu quero o trabalho ok, é trabalho, mas que seja confortável. Por isso a geração Z é que passa menos tempo em um trabalho. Começa a dar dificuldade, eles já vão pular para outro. E eu escolho igreja também segundo essa lógica. A igreja existe para o meu bem-estar. Eu quero chegar na igreja e quero sair dali energizado. E se Deus quiser te derrubar, irmão? E se Deus quiser te colocar de joelho em prantos? E se Deus quiser confrontar o seu pecado? E se você quer um discipulado em que os irmãos apenas falem coisas agradáveis para você, como é que você vai crescer? Discipulado não é um meio de se sentir bem. Discipulado não é mais uma terapia. Discipulado não é um aconchego e um quentinho no seu coração. Em muitos aspectos, são irmãos ajudando você a perceber pontos cegos e dizendo, essas áreas da sua vida precisarão ser tratadas diante do Senhor. Nós temos muitos obstáculos ao discipulado. O nosso coração, as nossas relações, a nossa cultura. Mas graças a Deus o apóstolo Paulo não termina só com essa nota. Por isso ele diz, não mintais, versículo 9, né? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Paulo está começando a fazer a transição para o próximo ponto, mas ele começa dizendo, irmãos, vocês têm que fazer morrer a natureza terrena de vocês, vocês têm que se despojar dessas práticas que estão destruindo as relações de vocês, porque existe uma nova realidade espiritual que define vocês. Existe uma base espiritual para o abandono dos vícios, para a vitória sobre os obstáculos. E essa base é uma transformação profunda, um processo de despojamento e revestimento que foi operado pelo próprio Deus em nós. O que aconteceu conosco? Vocês se despiram do velho homem com os seus feitos, e vocês se revestiram do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Houve uma transformação espiritual profunda. E isso acontece por obra do Espírito, produzindo em nós conhecimento do próprio Deus e transformação no nosso modo de ser, para estarmos cada vez mais parecidos com o nosso Criador, segundo a imagem daquele que o criou. E o que essa transformação espiritual faz em nós? Ela vai eliminando as diferenças secundárias. Por isso o apóstolo Paulo diz, no qual não pode haver grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre,
todas as coisas que aquele povo poderia usar como instrumentos de divisão para dizer, não, mas eu sou judeu, eu tenho pedigree espiritual, esse aqui que é grego, está chegando agora, quer sentar na janela. Paulo diz, não tem nada disso, em Cristo essas diferenças sumiram. Alguém poderia dizer, eu sou bárbaro, eu sou cita, ou eu sou livre, ou eu sou escravo. Paulo diz, em Cristo todas as diferenças secundárias foram deixadas de lado, e nós recebemos uma nova identidade como povo do Senhor. Na base dessa transformação espiritual profunda, nós podemos olhar uns para os outros como família da fé, como irmãos em igualdade diante do Senhor, e assim prontos a caminhar juntos para a glória do Senhor. O reino de Deus avança, Deus está reunindo os seus eleitos e o seu povo, e Deus determinou que no recanto dos vinhais e que no Renascença, parte do seu povo fosse reunido como igreja local base, e que essa comunidade local pudesse caminhar junta, entendendo a realidade espiritual profunda e a identidade que o Senhor Deus lhes deu. Uma vez que essa identidade é assimilada, nós somos um povo. As questões e brigas por coisas secundárias podem ser abandonadas. O meu coração insatisfeito pode começar a encontrar contentamento. E as minhas ações, tentando prejudicar os outros, podem ser abandonadas, para que a glória de Cristo e a centralidade de Cristo defina a maneira como nós vamos caminhar. São muitos desafios, irmãos. Com 9 anos de idade, ainda tem muita coisa para a gente aprender a domar em nós. Mas aquele que nos criou é quem garante o crescimento e a sustentação do seu povo. Por isso, o chamado aqui da Escritura é um chamado duplo. Primeiro é um chamado negativo, no sentido de arrependa-se do seu pecado. Não é possível olhar para essas coisas e ficar ileso. A palavra fere o nosso coração e ela nos confronta, e por isso eu e você precisamos olhar para essas coisas, avaliar o nosso próprio coração na presença de Deus, e se de fato temos caminhado de forma errada segundo esses aspectos, eu e você precisamos dobrar os joelhos diante do Senhor e suplicar misericórdia, e precisamos ir até os nossos irmãos e pedir perdão, e precisamos sondar as maneiras como temos assimilado as visões de mundo à nossa volta, que são contrárias à palavra de Deus, e estabelecer freios para aquilo que consumimos. Mas o chamado negativo também é acompanhado do chamado positivo, em que Deus diz, abram os olhos, enxerguem a beleza do que Cristo já está fazendo na igreja, percebam essa identidade mais profunda, e agora vivam a partir dessa identidade. Deixem que essa dimensão seja aquilo que vai definir a visão de vocês, para que as respostas de vocês sejam alinhadas. E assim, Deus permitirá que igrejas de 9 anos já possam expressar maturidade e sabedoria e impacto na cidade para a glória do Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a caminhada de discipulado é uma caminhada que nos confronta e nos desafia. O Senhor sabe como a gente gosta de simplesmente ficar no sofá e no Netflix, talvez pedindo um iFood. O Senhor sabe como é confortável viver nos preocupando apenas com a nossa agenda, usando o nosso dinheiro apenas para nós, usando o nosso tempo apenas para nós, usando os nossos dons e habilidades apenas para nós. Mas o Senhor nos inseriu em um povo ao nos salvar, em uma família. E nós queremos honrar o Senhor com a nossa vida. Nós fomos comprados por preço, significa que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós queremos ser fiéis ao Senhor e à sua palavra. Então ajuda-nos, ó Deus.
Obrigado porque o Senhor confronta o nosso coração insatisfeito. O Senhor confronta as nossas ações que têm prejudicado os nossos irmãos. O Senhor nos faz pensar sobre as ideias que nos cercam e como elas têm sido formativas para o nosso coração. Mas nós cremos, ó Deus, que na base do poder do Teu Espírito e na identidade que nos foi dada pelo Senhor Jesus, nós temos força e graça para viver com um coração transformado, com práticas ajustadas diante dos nossos irmãos e caminhando na contracultura do mundo, apresentando uma visão de mundo mais sólida, mais bela e mais significativa. E nós suplicamos ao Senhor, ó Deus, que essas sejam marcas fundamentais vividas pela igreja base. Faz isso para o louvor da Tua glória e para o avanço do Teu reino. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.